abrir as Escrituras na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos começar por ler dois versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O outro versículo encontra-se em Provérbios, capítulo 9, e versículo 1. Provérbios 9, 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Primeiro estes dois versículos. Estes dois versículos, o primeiro fala-nos do fundamento da nossa salvação. Está assente, a nossa salvação está assente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E este é o único fundamento, é o fundamento verdadeiro. E é sobre este fundamento, o Senhor Jesus Cristo, a rocha inabalável, que nós edificamos a nossa vida espiritual. A construção deste edifício, que é a nossa vida espiritual, a construção deste edifício, ela começou no dia em que nós percebemos que éramos pecadores. E como pecadores, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Mas percebemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi à cruz por amor de nós. E, portanto, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, nós começamos a edificar um edifício que tem os seus fundamentos, que tem as suas fundações assentes na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Tem as suas fundações assentes na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, quem edificar fora desta rocha, então não está a edificar algo de bom. Porque não há outro fundamento, não há outra base para a nossa salvação a não ser a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. É sobre o Senhor Jesus Cristo que assenta a nossa fé, que assenta a nossa salvação. E fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há relação com Deus. E por isso, nós começamos a edificar este edifício no dia em que compreendemos isto. No dia em que compreendemos que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado de Deus para pagar o preço pela nossa salvação. E, portanto, é sobre este fundamento, o Senhor Jesus Cristo, que está edificada, que estamos edificando a nossa fé, que estamos edificando a nossa casa espiritual. O outro versículo fala-nos de colunas. A construção deste edifício, ele
deve ser segundo a vontade de Deus. Nós devemos edificar a nossa vida espiritual, devemos edificar esta casa, a nossa vida espiritual, ela deve ser edificada segundo a vontade de Deus. Ela deve ser edificada segundo os materiais que Deus nos dá. Falando de construção, da construção civil, e há aqui irmãos que sabem disso muito bem, há construtores que não são honestos. Há construtores que edificam um edifício e que, quando nós vamos visitar um apartamento para comprar, nos dizem que foi tudo da melhor qualidade. Foi tudo, a construção daquele edifício foi da melhor qualidade. Foram usados os melhores materiais. Foram usados os materiais de primeira. Depois, porque está bonito, está tudo muito bonito, e nós vamos na conversa. E passado algum tempo, nós verificamos que afinal os materiais que foram usados não foram materiais de primeira qualidade, ao contrário daquilo que nos foi dito. Mas foi usado material de segunda e de terceira, e depois começam a aparecer as rachas, e depois começa o edifício a abanar, e alguns vêm abaixo. Porquê? Porque não foram edificados corretamente. Não foram edificados com fundamentos sólidos, com fundações sólidas. E por isso, eles vieram abaixo. Quando veio o primeiro temporal, quando veio o primeiro vendaval, o edifício veio abaixo. E depois começaram a aparecer as rachas. E depois começaram a aparecer os problemas nos acessórios. Porquê? Porque o material que foi usado não foi de qualidade. Assim é na edificação, na construção deste nosso edifício, que é a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual, ela não é edificada com os materiais corretos, e os materiais corretos são os materiais que Deus põe ao nosso dispor. São os materiais que Deus põe ao nosso dispor. Se nós construirmos este edifício com os materiais que Deus nos dá, então podemos ter a certeza, irmãos, que virão os temporais, virão os vendavais, e esta casa jamais ela será afetada. À semelhança daquilo que nós lembramos da história de Mateus, capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25. Diz-nos acerca dos dois alicerces, esta história que o Senhor, acerca destes alicerces, diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E quando a nossa casa espiritual, quando a nossa vida está edificada sobre a rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, e o edifício começa a ser construído com os materiais que Deus nos dá, então podemos ter a certeza, irmãos, que virão os temporais, virão as adversidades da vida, mas esta casa não irá abaixo, ela não cairá, porque ela está sólida, e ela enfrentará todos os obstáculos, todas as dificuldades, e ela não sofrerá qualquer dano. Mas, irmãos, nós podemos edificar a nossa casa com os materiais que nós quisermos. Nós podemos edificar a nossa casa com os materiais que quisermos. Temos ao nosso dispor material de primeira qualidade. Temos ao nosso dispor o melhor. Não encontramos em mais lugar algum melhor do que aqui temos. Não encontramos em lugar algum melhor do que o material que Deus nos dá, os valores que Deus nos dá, os princípios que Deus nos dá. Não encontramos em parte alguma melhor.
mas podemos escolher outros materiais. Podemos edificar a nossa vida, podemos edificar a nossa casa espiritual com os materiais que quisermos. Mas depois não nos podemos queixar quando começarem a surgir as rachas, quando começarem a surgir as dificuldades e quando começarmos a vacilar e quando começarem a vir os problemas. Não nos podemos queixar, porque de facto é uma escolha nossa. Na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 3, neste mesmo capítulo, e no versículo 12, diz-nos assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que está aqui em causa não é a nossa salvação. A nossa salvação, se é que verdadeiramente, sinceramente, cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos salvos. A nossa salvação está garantida. Mas o que está aqui em causa é o galardão. Um dia, irmãos, na presença de Deus, todos nós iremos ver qual foi o material, com que material nós edificamos a nossa vida. Um dia, na presença de Deus, todos nós iremos ver qual o material que nós usamos para edificar a nossa casa espiritual, para edificar a nossa vida, para edificar a nossa relação com Deus. Um dia nós iremos ver qual os materiais que nós usamos. E alguns serão palha, não valerão de nada. Alguns, o galardão será zero. Portanto, o que está aqui em causa é o galardão, é a recompensa que cada um de nós, um dia, na presença de Deus, porque todos nós, um dia, vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós, sem exceção, um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. E então nós veremos, e então receberemos a recompensa pela forma como vivemos, a forma como nós edificamos a nossa vida espiritual. Eu julgo que foi o nosso irmão Carlos Chá, julgo que foi ele que contou a história de uma senhora muito rica que era crente e tinha uma empregada que era crente também. E um dia essa empregada morreu. E mais tarde a patroa também morreu. Porque todos nós um dia partiremos. E quando ela chegou ao céu, foi conduzida uma rua de ouro. E à sua, de um lado e do outro, eram grandes mansões. E foi-lhe dito, aquela é a mansão da sua empregada. É ali que mora a sua empregada. E ela pensou, bem, se aquela é a casa da minha empregada, como é que não será a minha? A minha então deve ser uma coisa fora de série. E foram andando pela rua. E às tantas o cenário começou a mudar. E começaram a sair da cidade. E as casas começaram a ficar cada vez piores. Cada vez piores. E eles continuaram a andar. Até chegar à casa que era a dela. E era uma simples cabana. Uma simples, digamos, barraca. E ela ficou horrorizada. Como é que é possível? A minha empregada tem uma mansão daquelas e eu tenho esta cabana. E disseram depois, mas que com o material que enviou cá para cima, não conseguimos fazer melhor. Que material nós estamos a enviar lá para cima? O que é que nós estamos a enviar lá para cima? Um dia nós iremos ver com que materiais nós edificamos
a nossa vida espiritual? Com que materiais nós temos de facto edificado a nossa vida espiritual? Irmãos, o segundo versículo fala-nos de colunas. Há colunas que são fundamentais na nossa vida. Numa casa, há ou não há aquelas colunas que são o sustento da casa? E nessas colunas não podemos mexer. Há quem tente derrubar aquelas colunas, e se derrubarmos aquelas colunas, a casa vem abaixo. Porque é ali o suporte da casa. São aquelas colunas que suportam toda a casa para ela se manter de pé. Também há colunas na nossa vida espiritual que suportam, que tornam consistente a nossa casa espiritual, que tornam consistente a nossa vida espiritual, que dão força à nossa vida espiritual, que dão força à nossa relação com Deus. E eu queria nesta manhã chamar a nossa atenção para o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. E versículo 5. O apóstolo Paulo diz isto: ora, o fim do mandamento é a caridade, o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eu queria chamar a minha e a vossa atenção para uma boa consciência. Ter uma boa consciência, irmão. Quão importante é termos uma consciência limpa. Quão importante é termos uma consciência tranquila. Ter uma consciência limpa. Há quem não consiga dormir, sabem porquê? Porque a consciência pesa. Porque têm grande peso na consciência e por isso não conseguem dormir, porque a consciência acusa-os de dia e de noite o mal que fazem, aquilo que fazem, e portanto a sua consciência é uma má consciência, a sua consciência é pesada e por isso não conseguem dormir e por isso não conseguem viver tranquilamente. Mas o apóstolo diz, fala-nos de ter uma boa consciência. Ou seja, de estar tranquilo. Em primeiro lugar, ter uma boa consciência para com Deus. Estar em paz com Deus. Em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E versículo 30. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? É quando pecamos. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em cada um de vós que nasceste de novo. O Espírito Santo habita em nós. Irmãos, ele tem ciúmes quando é trocado. Ele fica triste quando é rejeitado. Ele fica triste quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos coisas que são contrárias à vontade de Deus. O Espírito Santo fica triste e eu fico triste. Eu fico triste. Eu tenho consciência. A minha consciência acusa-me quando eu peco. Quando eu faço alguma coisa que não é da vontade de Deus, a minha consciência acusa-me. Eu sinto tristeza em mim. Porquê? Porque o Espírito se entristece em mim. Ele está triste em mim porque eu fiz algo que não devia. Eu fiz algo que Deus não merecia. Eu fiz algo que é contrário à vontade de Deus. E Ele fica triste. E eu fico também triste. Irmãos, e por vezes, essa tristeza torna-se muito profunda. Às vezes, em certas situações, e há irmãos que, por vezes,
com muita dificuldade conseguem ultrapassar essa situação. Porque a consciência acusa de ter pecado. E vão-se aprofundando, vão-se afundando nesse peso, vão-se afundando nessa consciência de que às tantas nem conseguem orar, não conseguem enfrentar de frente o Senhor, porque vão-se afundando nesta tristeza, vão-se afundando nesta mágoa. Irmãos, eu acho é bom nós termos consciência. Nós termos consciência que pecamos. O problema é quando a nossa consciência já não nos acusa. Quando a nossa consciência já não nos acusa, isso é que é grave. Porque já estamos de tal maneira insensíveis ao pecado que já não há nada que nos torne sensível, que nos faça de facto entristecer. Porque o pecado entra na nossa vida e entra de tal forma e tem um lugar tal na nossa vida que se torna banal. E isso é que é mau. Isso é que é mau. Quando nós nos tornamos insensíveis ao pecado. Agora, quando eu peco, eu ter com a minha consciência a acusar-me, ainda bem que ela me acusa. Ainda bem que ela me acusa. Isso é sinal que eu ainda sou sensível ao pecado. Ainda sou sensível àquilo que é contrário à vontade de Deus. Ainda sou sensível à desobediência ao Senhor. E permito ao Senhor que nós sejamos sensíveis. Sejamos sensíveis ao pecado. Não deixemos que o pecado abunde na nossa vida e nos torne insensíveis. Mas, por vezes, nós deixamos que o pecado, esse sentimento de culpa, essa consciência que nos acusa, a deixamos afundar de tal maneira que perdemos a vontade de tudo. Chegamos ao ponto até de pensar que já não estamos, afinal, eu não devo estar salvo. Porque eu peco. Eu estou perdido. O Senhor não me ama. Eu não posso estar salvo porque então eu cometi este pecado. Como é que é possível? Graças a Deus porque existe esse sentimento. Mas a questão é, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 e versículo 31 a 39, diz-nos assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sentimos que estamos separados de Deus, mas a verdade, irmãos, é que não há nada que nos separe do Senhor. Somos do Senhor. E seremos sempre do Senhor. Então o que é que eu devo fazer perante uma situação destas? Quando peco, quando eu tenho consciência que tenho que peco, o que é que eu devo fazer? É evidente que eu devo arrepender-me. O que eu tenho que fazer é arrepender-me. O que eu tenho que fazer é ir ter com o Senhor, arrepender-me do meu pecado. É isso que eu tenho que fazer. Tenho que resolver a minha situação com Deus. E não deixar que ela se afunde, que ela se afaste. Mas devo ir à presença do Senhor, confessar o meu pecado e arrepender-me. Irmãos, é importante nós termos consciência de uma coisa.
No céu, nós temos duas pessoas. Uma que nos acusa e outra que nos defende. Nós temos uma que nos acusa. Em Apocalipse, vejamos. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10, diz-nos: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: A hora chegada está, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. De dia e de noite. Nós temos um acusador. Nós temos alguém que na presença do Senhor nos acusa de dia e de noite. Lembramos de Jó. O que é que Satanás fez? Vinha juntamente com o povo de Deus e o Senhor disse-lhe: Viste o meu servo Jó, não há outro como ele. E o que é que o diabo fez? Acusou Jó de ser interesseiro. Claro, ele é assim porque tu lhe dás tudo. Tu dás-lhe tudo. Ele é riquíssimo. Ele tem uma família. Ele tem tudo. Tira-lhe isso tudo e vais ver se ele continua assim. Portanto, ele acusou Jó de ser interesseiro. Irmãos, como lemos nas Escrituras, é as Escrituras que nos dizem, ele acusa-nos de dia e de noite. Ele não perde uma oportunidade para nos acusar. Por isso, irmãos, não lhe demos oportunidades, porque ele onde não as há, ele arranja. Ele arranja. Por isso, não lhe demos ainda oportunidade, com verdade, para ele nos acusar. Mas que as acusações que ele possa fazer sejam falsas. À semelhança de Jó. As acusações que ele fazia ao Senhor eram falsas. Jó não era interesseiro. Jó amava o Senhor. Jó era um homem de Deus. Ele acusava-o. Irmãos, que aquilo em que ele nos acuse seja falso. Sejamos homens e mulheres de Deus a sério, que amam o Senhor, que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, desinteressadamente. Porque não tínhamos dúvidas, ele acusa-nos de dia e de noite. Mas, por outro lado, na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículo 1, o que é que nos diz? Primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, por um lado temos um acusador, mas por outro lado temos um advogado de defesa. Temos um advogado de defesa. Temos alguém que nos defende. Alguém que está por nós, que está na presença do Senhor. É alguém que é maior do que o nosso acusador. Mas, irmãos, o versículo começa por dizer: Meus filhinhos, estas coisas expresso para que não pequeis. Irmãos, não deixemos que o pecado domine a nossa vida. Mas se pecarmos, não esqueçamos, temos um advogado. O Senhor Jesus não é nosso acusador. O Senhor Jesus é nosso defensor. Ele não é nosso acusador, Ele de facto é nosso defensor. Ele nos defende. Ele, como já dissemos, Ele foi por nós no passado, quando foi à cruz. Ele é por nós no presente. Ele está cuidando de nós. Ele está intercedendo por nós. Ele está de facto cuidando de nós. Ele está cuidando de facto de nós. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, e versículo 17, diz-nos que pelo convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. É Ele que nos leva. É Ele que nos apresenta ao Pai. É Ele que, diz o versículo 18, é Ele que nos pode socorrer. Ele sabe o que é viver neste mundo. Ele sabe o que é ser tentado. Ele nunca pecou. Ele foi semelhante a nós, menos no pecado. Ele nunca pecou. Mas Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é, de facto, passar por essas dificuldades todas. Capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemo-nos a Ele. Cheguemo-nos a Ele. Ele conhece-nos. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece as dificuldades que enfrentamos neste mundo. Ele está ao nosso lado. E está ao nosso lado para nos ajudar. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele está, digamos, com a sua mão estendida para nos ajudar. Quando a tentação vem, quando as dificuldades vêm, olhemos para Ele, cheguemos-nos a Ele e nele encontraremos forças para vencer as tentações, para vencer as dificuldades, porque Ele está ao nosso lado. Jesus não é nosso acusador, Ele é nosso defensor. Ele é o nosso advogado de defesa. Temos um acusador, repito, e é importante nós termos isso presente. Temos um acusador, que é Satanás. Ele não perde uma oportunidade para nos acusar, de dia e de noite, como lemos. Ele está sempre pronto para nos acusar. Então, irmãos, não lhe demos a oportunidade a que Ele nos acuse. Mas tudo o que Ele nos acusar seja falso. Portanto, quando pecarmos, quando tivermos caído em alguma situação que é contrária à vontade do Senhor, tomemos a atitude certa. Vamos à presença do Senhor. Arrependamo-nos. Confessemos o nosso pecado. Vamos à presença do Senhor. Abramos o nosso coração na sua presença e podemos ter a certeza, o Senhor nos aceitará. Podemos ter a certeza, o Senhor nos aceitará. Nós podemos pensar, mas é assim tão fácil? O Senhor perdoa, eu peco e o Senhor perdoa. Não é fácil. Achas que a salvação foi fácil? Achas que aquilo que o Senhor Jesus Cristo suportou foi fácil? O que é que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz? Foi o meu pecado, foi o vosso pecado. Foi por causa do nosso pecado que Ele foi à cruz. Quando nós éramos escravos do pecado, Ele foi à cruz. Ele sofreu ali de uma forma tremenda. Achas que a nossa salvação foi fácil? Não. A nossa salvação custou muito ao Senhor Jesus. Ele sofreu muito por amor de nós. Ele sofreu muito para nos livrar da escravidão do pecado. Então, irmão, será que Ele merece que deixemos que o pecado entre na nossa vida? Ele não merece, irmão. Por isso, não permitamos, façamos tudo para que o pecado não entre na nossa vida, para não fazermos vão o sofrimento do Senhor, a angústia do Senhor, o sofrimento atroz do Senhor. Portanto, podemos ter a certeza que o Senhor, de facto, Ele
nos aceita. Porque, irmãos, antes de nós nos convertermos, Deus era o nosso juiz. O juízo de Deus pairava sobre nós. Mas a ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Foi sobre Ele. Agora, irmãos, quando nós nos convertemos, o Senhor deixou de ser o nosso juiz. Ele passou a ser o quê? O nosso Pai. Ele passou a ser o nosso Pai. Podemos chegar a Ele e tratá-lo de Paizinho. Pai, já pensámos nisso? Passámos de uma posição de réus, na iminência de sermos julgados e castigados, para uma posição de filhos. Nós, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Os nossos filhos jamais deixarão de ser nossos filhos. Ainda que por vezes eles façam coisas que não nos agradam. Mas eles jamais deixarão de ser nossos filhos. Jamais deixaremos de ser filhos de Deus. Mas o nosso Pai Celestial não merece filhos desobedientes. Não merece filhos amantes do pecado. Merece filhos que o amem verdadeiramente. Portanto, o Senhor, Ele, de facto, é nosso Pai. E como tal, Ele nos aceita. Lembramos da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele um dia resolveu sair de casa, pegou nas suas coisas e saiu, e sabemos a história, e partiu. E foi desbaratando tudo. E chegou a um ponto em que ele não tinha nada a comer, foi guardar porcos, que é uma humilhação para um judeu. Tinha que comer as bolotas dos porcos. E um dia, ele então, a sua consciência acusava. Eu pequei. Eu não sou digno de ser filho do Pai que sou. Eu não sou digno. Eu pequei contra o meu Pai. E ele lá, no meio dos porcos, ele pensava: quantos trabalhadores do meu Pai têm que comer e eu aqui padeço necessidades. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra o seu, não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me pelo menos como um empregado teu. E quando se ele ficasse apenas com este pensamento, não lhe servia de nada. Ele estava ali amargurado. A consciência acusava-o. E ele ali estava a pensar: sou um pecador. Fiz o que estava errado. Tomei a atitude errada. O meu pai não merecia aquilo que eu lhe fiz. E amargurado, se eu tivesse ficado apenas por este pensamento, não servia de nada esta amargura, este pensamento. Ele tinha de tomar uma atitude. E ele tomou. Levantou-se. E foi ter com o Pai. É isso que nós temos que fazer. Nos momentos em que reconhecemos que pecamos contra o Senhor, Ele não é digno que eu faça isto. Ele não é digno que eu diga isto. Ele não é digno que eu viva desta forma. Ele não é digno que eu faça isto. Então o que é que eu tenho que fazer? É levantar-me e ir ao encontro dele e confessar o meu pecado. Foi o que o filho fez, o filho pródigo. Levantou-se, foi ter com o pai, e quando ele pensava que o pai estaria com má cara para o receber, ou que nem sequer estava de braços abertos para o receber. Este meu filho estava morto e viveu, e lavou, e vestiu, e ele não deixou de ser seu filho, porque ele tomou a atitude certa. Ele se arrependeu e ele foi ter com o Senhor. Saibamos nós ser também filhos que sabem o que o seu pai merece e que sabem fazer o que o seu pai quer. Há uma coisa que Deus não tolera. Deus não tolera hipocrisias, nem desculpas. Não vale a pena estarmos com hipocrisia. Fiz isto por este ou por aquele. Fiz isto. Assumir a responsabilidade, assumir a verdade, ir à presença do Senhor, confessar o seu pecado
e podemos ter a certeza que o Senhor João, Evangelho de João, Evangelho de João, desculpa, primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 9, diz-nos assim: se confessarmos, primeiro, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, se confessarmos. Portanto, a atitude certa, aquilo que de facto nós devemos fazer é confessar o nosso pecado. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, irmãos, a quem é que nós devemos confessar o nosso pecado? É ao Senhor. Em Atos dos Apóstolos, posso demorar só mais 5 minutos, não se importa. Em Atos, para acabar, em Atos 23, e versículo 1 diz: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo podia dizer: tenho andado na presença de Deus com uma boa consciência. Isso significava que Paulo não pecava, que não fazia nada? Não. Significava que ele, perante o pecado, ele fazia o que estava certo. Ia à presença do Senhor, tratava o assunto com o Senhor. E por isso é importante resolvermos os nossos assuntos com o Senhor, para podermos estar em paz com Ele, para podermos ter uma boa consciência. A consciência não nos acusar. Portanto, confessar ao Senhor, de facto, os nossos pecados. Mas também, irmãos, se eventualmente, quando nós pecamos, não só ofendemos o Senhor, mas ofendemos outra pessoa, não só devemos confessar perante o Senhor, mas confessar também perante a outra pessoa. Se ofendemos um irmão, também devemos pedir perdão a esse irmão. Se ofendemos o Senhor, e se ofendemos o irmão, da mesma forma que pedimos perdão ao Senhor, tenhamos a humildade também de pedir perdão àqueles a quem ofendemos, para não somente estarmos em paz com o Senhor, mas estarmos em paz uns com os outros, de consciência tranquila uns com os outros. No capítulo 24 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 16, o apóstolo diz: e por isso, procure sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo estava em paz com Deus e estava em paz com os homens. Sempre que alguma coisa, alguma ofensa, alguma coisa, ele tratava os seus problemas, tinha a humildade de também resolver os assuntos, os problemas com os seus irmãos, ou fosse de quem fosse. Portanto, saibamos também ter essa humildade. Portanto, irmãos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não deixemos que o pecado entre na nossa vida. E para terminar, mesmo, Provérbios 28. Provérbios 28 e versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Gravemos este versículo na nossa mente. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca será feliz. Aquele cuja consciência o acusa,
esse é um infeliz. Mas aquele que confessa, que resolve com o Senhor os seus problemas, confessa o seu pecado e deixa. Atenção, porque o versículo não diz apenas confessa, mas deixa. E isto é muito importante, irmãos. Se reconhecemos que pecamos num determinado sítio, então não voltamos a fazer. Porque então estamos a brincar com o Senhor. Então andamos a pedir perdão sempre, andamos a brincar com o Senhor. Confessar e deixar o seu pecado. Esse que o fizer alcançará do Senhor misericórdia. Amém.